Hoje nós chegamos a um dos capítulos mais fortes do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus faz algo que muitos não esperam. Ele confronta publicamente os líderes religiosos. Aqui não há parábolas suaves, há advertências diretas e há denúncia de hipocrisia. Mas entenda uma coisa importante. Esse capítulo não nasce de ódio. Nasce de um zelo santo. Cristo não ataca por vaidade. Ele confronta porque ama a verdade. Respira, porque esse texto é um espelho para qualquer pessoa que lida diretamente com a religião. Primeiro ponto que Jesus vai tratar é aqueles que fazem, mas não praticam. Mateus capítulo 23, do verso 1 ao 12, Jesus começa dizendo ao povo: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Ou seja, eles tinham posição de ensino. E ele reconhece isso. Mas logo ele alerta: fazei e guardai o que eles vos dizerem, mas não imitem as suas obras. Mas por que não imitar? Porque dizem e não fazem. Esse é o coração da hipocrisia. Discurso ortodoxo, vida incoerente. João Calvino ensinava que a verdadeira religião não consiste apenas em conhecer a doutrina correta, mas em viver para a glória de Deus. Eles impunham fardos pesados sobre os outros, mas não moviam um dedo sequer para ajudar. Amavam os títulos, amavam reconhecimento, gostavam de ser chamados de Rabi. Jesus, então, redefine grandeza. O maior entre vós será vosso servo. O reino, ele não funciona por status espiritual. Funciona por humildade. Segundo ponto que a gente vai ver nesse Evangelho de Mateus, capítulo 23, é os 7 ais. Agora Jesus intensifica. Ele pronuncia uma série de ais. Não são explosões emocionais, são juízos proféticos. Vamos entender o coração dele. Fecham o reino. Eles não entram e impedem outros de entrar. Religião que não conduz a Cristo se torna obstáculo. Martinho Lutero enfrentou exatamente isso. Líderes que obscureciam o evangelho com tradições humanas. Depois, devoração disfarçada. Exploravam pessoas vulneráveis sobre aparência de espiritual. Piedade externa, ganância interna. Outro ponto é convertendo para erro. Faziam prosélitos, mas os tornavam ainda mais presos ao legalismo. Evangelização sem evangelho não salva. Outro ponto que é tratado, a cegueira espiritual. Jesus os chama de guias cegos. Sabiam discutir detalhes, mas não enxergavam o essencial. Isso é teologia sem transformação. R.C. Sproul dizia que o maior perigo não é a ignorância simples, mas conhecimento distorcido. Outro ponto, o dízimo minucioso, justiça negligenciada. Eles davam o dízimo até das ervas, mas ignoravam justiça, misericórdia e fé. Não é que o detalhe fosse errado. O problema era esquecer o principal. Na teologia, enfatiza que a lei aponta para o caráter de Deus e o coração da lei é justiça e misericórdia. Outro ponto era que eles limpos por fora, sujo por dentro. Sepulcro caiado, brancos por fora, podres por dentro. Essa imagem ela é pesada, mas é real. Deus não se impressiona com aparência religiosa. Ele vê o coração. John Owen escreveu profundamente sobre a necessidade de mortificação interna do pecado. Santidade não é uma maquiagem espiritual, é transformação interior.
Ele vai dizer também a respeito de honram profetas mortos e rejeitam o filho. Eles construíram túmulos para profetas, mas estavam prestes a matar o próprio Cristo. Religião que celebra heróis do passado pode rejeitar a voz viva de Deus no presente. E esse é o clímax. Eles afirmavam fidelidade à história, mas estavam cegos diante do Messias. Eles não conseguiam ver, enxergar. E então, Jesus continua falando a respeito do lamento sobre Jerusalém. Depois de toda a confrontação, o dom vai mudar. Jesus, ele chora. Jerusalém, Jerusalém. Perceba, ele não celebra o juízo. Ele lamenta por aquilo que estava acontecendo. Quantas vezes ele vai dizer: quis eu reunir teus filhos e tu não quisestes? Aqui vemos responsabilidade humana real, rejeição consciente, mas também vemos compaixão sincera. Charles Spurgeon, ele dizia que as lágrimas de Cristo revelam que o juízo nunca foi e é o prazer de Deus, mas resposta justa ao pecado persistente. Na teologia reformada, afirmamos soberania divina, mas também afirmamos responsabilidade humana. Eles não quiseram, e o resultado seria a devastação. Aqui nós vemos uma conexão teológica nesse capítulo. Mateus 23 é um alerta contra hipocrisia religiosa, legalismo sem amor, aparência sem regeneração e liderança sem serviço. Esse capítulo mostra que ortodoxia sem piedade é vazia. Conhecimento bíblico sem coração transformado é muito perigoso. O evangelho não produz apenas discurso correto, produz uma vida humilde. E aqui a gente pode fazer uma aplicação pessoal a nós. Uma pergunta sincera para nós. Existe distância entre o que você ensina e o que você vive? Outra é: você ama mais títulos do que serviço? E sua espiritualidade é pública, mas seu coração, será que está distante de Deus? Mateus 23 nos obriga a olhar para dentro. Antes de apontar fariseus externos, precisamos examinar fariseus internos. Cristo confronta porque ele ama. Ele denuncia porque deseja purificar. Ele expõe porque quer salvar. Não basta parecer espiritual. É preciso nascer de novo. No próximo capítulo, Jesus falará sobre o fim, sobre o juízo e sobre sua volta gloriosa. Será o chamado sermão profético. Prepare o coração e esteja conosco, porque o rei que confronta também voltará em glória. Nos vemos em Mateus capítulo 24. E não deixe de comentar Jornada 66. Que Deus abençoe.